Olha, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando uma edição histórica do nosso podcast Conteúdo Legal. Muito bem-vindo você que vem aqui nos assistir por vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você nos escuta ou nos assiste, mas sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Por aqui, Jefferson Cruz, na sua companhia. Nós vamos ficar juntos aí nos próximos minutos com o nosso podcast Conteúdo Legal nessa edição histórica. Hoje é o primeiro. E você que nos acessa através das plataformas, você que nos escuta aí, tá lavando louça, tá na esteira, tá no carro, seja muito bem-vindo. Por aqui o conteúdo é legal. Olha, e hoje você pode reparar, até temos uma câmera 360 ali que vai mostrar que nós estamos num ambiente um pouco diferente daquele ambiente controlado nosso, aquele ambiente de rádio, de televisão, de estúdio. Hoje nós estamos dentro do escritório de advocacia, tá? Então isso aí faz com que as coisas sejam diferentes. E ali na 360 que vai viajar aqui pela nossa mesa, vocês vão ver a bagunça que nós fizemos aqui nesse escritório. Bom, pessoal, e no apoio técnico hoje aqui com a gente tá Diego Monteiro. Obrigado, Diegão. Gente, então esse é o Conteúdo Legal. Hoje é o nosso capítulo histórico, é o primeiro capítulo de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nos próximos 40 minutos, nós vamos falar sobre empreendedorismo na área do audiovisual e também na área do direito. E o nosso convidado hoje não podia ser diferente, é o professor Renato Saraiva. Renato, seja muito, extremamente bem-vindo. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que nos veem ou nos escutam. Muito feliz por estar aqui junto com você, Jefferson, dividindo esse espaço no nosso novo canal, né, no canal Conteúdo Legal. E é realmente uma edição histórica aí. Eu acho que eu nem merecia isso, mas Jefferson achou que na primeira edição tinha que falar um pouco da minha história, da minha vida. Então estou aqui à sua disposição, amigo. Merece muito, Renato. Muito obrigado por estar com a gente. É sempre um momento de bastante engrandecimento para todos nós. É uma honra enorme de nós estarmos juntos. A gente que trabalha mais de 15 anos juntos, nós nunca dividimos um microfone para poder trocar uma ideia. Então tinha que ser nesse momento aqui, na inaugural do Conteúdo Legal. E, gente, dando uma passada aqui rapidinho, Conteúdo Legal, então, é esse podcast onde nós falamos de empreendedorismo na área jurídica, onde nós falamos de produção de conteúdo. Você que é advogado, você sabe que para aparecer você precisa produzir conteúdo, produzir vídeo, produzir fotos legais, produzir um áudio de boa qualidade como esse que nós estamos produzindo. Também vamos falar sempre de empreendedorismo jurídico, histórias incríveis, como a do Renato, que vai começar a contar dele agora aqui pra gente. Temas jurídicos atuais, atualidades, o que anda acontecendo, o que anda mudando. O direito é uma área muito viva, então nós vamos conversar muito a respeito disso. E também vamos promover aqui algumas vezes os debates legais, né? Então nós vamos pegar um tema, trazer pessoas que pensam a respeito daquele tema, mesmo que de formas divergentes, e criar aí um raciocínio dentro do debate legal. Esse é o nosso Conteúdo Legal. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. E Renato Saraiva, até que enfim, velho, a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco mais. Então, inclusive tem aqui o livro a respeito da história do Renato. Renato, essa questão do empreendedorismo jurídico, nós vemos que o cara que se forma em direito, ele pode ir para a área de concurso público, ele pode empreender advogando, o direito abre muitas possibilidades. Queria que você contasse um pouco da sua história para que a gente possa nos inspirar aí e conseguir nos posicionarmos e posicionarmos a nossa advocacia. Vamos lá. Bom, minha história é um pouco longa, mas bem interessante. Eu nasci em Itaguaí, no Rio de Janeiro, lá no interior. E eu costumo dizer, Jefferson, que eu fui um bebê de alto impacto. Eu nasci com 5,2 kg de parto normal. Quase nasci um bebê assassino, porque minha mãe, em função disso, ficou em coma. Ela já era diabética, quem não sabia, e ficou em coma 28 dias. Então, eu quase nasci um bebê assassino. Naquela época, o normal era parto normal, a cesariana não era normal. Mas, enfim. Depois fui morar em Vigário Geral. Vigário Geral, perto de Duque de Caxias, ali Parada de Lucas. E é um lugar bem desafiador, dividido por uma linha de trem, né? Onde um lado você tem o lado ruim, do outro lado você tem o lado péssimo.
eu morava no lado do ruim. Estudei em escola pública, andava todo dia 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Até hoje eu tenho o nome da escola, Escola Municipal República do Líbano. Outro dia até eu entrei na internet e ela continua existindo. Eu andava todo dia 3 quilômetros, comia merenda, né? Olha, aquele angu com carne moída, macarrão, salsicha. Usava quichute, usava conga. Ah, não. Quem é que não lembra o quichute? A galera mais antiga, o pessoal jovem não, mas o pessoal antigo sabe o que é quichute, que é uma mistura de tênis com chuteira. O terror dos ortopedistas, né? E naquela época não tinha bullying, então tinha também a questão, o pessoal que tinha dinheiro usava All Star. Quem não tinha dinheiro comprava Bamba, e as pessoas ficavam, é Bamba, né? É Bamba, né? Então, e aí sempre fui gordinho, então minha calça puía embaixo, aí minha tia costurava, remendava, e assim eu terminei o antigo primeiro grau, esse ano, agora chamado de ensino fundamental, e aí fui fazer o ensino médio, que era, na época, chamado de segundo grau. E aí meu pai determinou que eu ia fazer escola de formação de professores. Naquela época, os pais mandavam e os filhos obedeciam. Hoje não. Hoje os filhos mandam e os pais obedecem. Mas naquela época, ele achava que era importante eu fazer, porque eu já seria professor de primeira a quarta série, e lá fui eu. E é interessante, Jefferson, que a minha turma tinha 500 mulheres, eu e mais 2 rapazes. Os 2 rapazes ficaram reprovados. Sobrou só o Renato Saraiva, eu e mais 500 mulheres. E o meu banheiro lá era bem interessante. Meu banheiro era maior que o banheiro das meninas. E era só meu. E as meninas não respeitavam muito, não. Então era muito comum eu entrar no banheiro e ter as meninas lá. Falar, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então já era um banheiro à frente do seu tempo, né? Já era um banheiro, é. Exatamente isso. E lá fiz o ensino médio, né? Me tornei professor de primeira a quarta série. Agora veja. Ser professor de primeira a quarta série, normalmente ele é dominado pelo público feminino, né? Você tem muito mais professoras do que professores. A própria sociedade em si, os pais às vezes discriminam o professor de primeira a quarta série. Mas eu fiz contra tudo, contra todos, me formei. E aí, já terminando o ensino médio, eu tive a minha primeira experiência com concurso público. Passei no ônibus em frente a uma casa e tinha uma placa lá, seja sargento da aeronáutica. Eu falei, opa, anotei o telefone. Naquela época não tinha celular, então ainda tinha o orelhão, tinha aquela ficha que você amarrava numa linha, depois puxava. E tinha ficha coisa de DDD que durava mais, a outra que caía mais rápido. Era o famoso orelhão. Aí cheguei em casa, liguei tudo, vi as condições. Minha mãe sempre foi do lar, não trabalhava, e meu pai era bancário. Pedi a ele, ele pagou o curso, mas não consegui passar porque faltava pouco tempo. Aí insisti, porque de 6 meses tinha essa prova, fiz um outro curso, na época eu fiz o curso Sueiro, que era um curso forte no Rio, e aí estava, Jefferson, 12, 13, 14 horas por dia. A ponto do meu pai pedir para eu parar de estudar, diminua, você está estudando demais e tudo. Mas eu era pobre, eu morava em Vigário Geral. Eu sabia que a única maneira de eu mudar a minha vida era eu passar naquele concurso. Não era o concurso dos meus sonhos, mas era o primeiro concurso que já ia me dar uma certa independência para eu continuar a construir minha vida. E lá fui fazer a prova no Maracanã, 16 mil candidatos. Tinha um dia de concentração e mais 3 dias de prova. Eu lembro, eu até hoje tenho esse trauma, você levava uma prancheta. E o pessoal, antes de começar a prova, ficava batendo as pranchetas. Tac, 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 tac. E aquilo no Maracanã ecoava bastante. Fiz os dias de prova certinho. E quando eu saía da prova, eu ficava meio com a autoestima baixa. Eu ficava triste, porque todo mundo arrebentei, acertei tudo, foi fácil. E eu achando que a prova tinha sido difícil, eu não tinha passado, etc. Bom, mas quando saiu o resultado, muita gente que disse que tinha passado não tinha passado. Eu passei em 11º lugar do Brasil, 5º do Rio, 2º do curso. E aí, mas não acabou aí. Passei na prova objetiva, mas ainda tinha um tormento. Eu tinha aí o teste psicotécnico e depois o teste físico. E aí no teste psicotécnico eu quase fiquei reprovado. Por quê? Me deram uma folha e desenhei uma árvore. Eu desenhei a árvore, mas não coloquei o... Aí, olha, ele não colocou o chão, ele tem problemas psicológicos. Pediu para desenhar a árvore, eu não sou um desenhista profissional. Aí depois me deu uma outra folha com uma mancha vermelha. Aí, o que é isso?
mas parece sangue. Tendências homicidas. Aí acharam que eu era um homicida em potencial. E naquela época, o exame psicotécnico reprovava. Hoje, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é mais restritivo. É difícil você ser reprovado no psicotécnico. Pode acontecer. Mas naquela época era mais comum. Mas, graças a Deus, a psicóloga teve vontade comigo e me aprovou. E lá fui eu fazer o exame físico. Lembra que eu disse que eu nasci com 5,2 kg. Então, o que significa dizer? Que eu sempre fui gordinho. Eu sempre lutei contra a balança. Né? Eu sempre tive que fazer dieta. Até hoje eu faço dieta. Somos dois. Quando morrer... Somos dois, né? Somos dois. Não, mas quando morrer vai estar lá na lápide. Enfim, magro. Mas, enfim. E aí fui lá fazer... Você tinha que correr 2.400 metros, acho que em 12 minutos. Tinha que fazer abdominal, flexão e a terrível barra. Bom, correr 2.400 eu consegui treinar, fiz. Abdominal, todo gordinho que se preza faz muito abdominal, né? Quando chega na academia, a primeira coisa que faz é abdominal. Flexão também não teve problema, mas para um gordinho fazer barra é uma missão quase impossível. Até porque a lei da gravidade ela não ajuda, ela acaba atrapalhando. Então lá fui eu, corri os 2.400 exatamente em 12 minutos. E aí fui para a prova do abdominal. Fica todo mundo deitado, com as pernas recolhidas e para cada aluno um soldado acompanha contando. Eu estava tão nervoso, estava querendo tanto passar naquele concurso, porque eu sabia que aquele concurso ia mudar a minha vida, que eu nem li o regulamento. E aí o que aconteceu? Você tinha um número X de abdominais que você precisava fazer um certo tempo. Quando você alcançava a pontuação máxima, você podia parar. Se eu não me engano, eram 2 minutos, uma quantidade X de abdominais. O que aconteceu? Todo mundo começou a fazer o abdominal ao mesmo tempo. Quando chegou com 1 minuto, todo mundo alcançou a pontuação máxima, inclusive eu. Todo mundo parou de fazer abdominal, menos eu. Então eu fiquei parecendo realmente um doido, um maluco. A sorte é que a psicóloga não estava lá no dia do exame físico, senão ela teria me reprovado. Mas isso foi o meu diferencial. Porque quando eu fui fazer flexão, quando eu fui fazer a barra, eu precisava fazer 3 barras, eu só fiz 1. Ou seja, tecnicamente, eu estava reprovado. E aí veio o anjo, né? O anjo da guarda da minha vida, que foi um sargento. Estava comandando a prova, me chamou no canto, meu filho, você sabe que tinha que fazer 3 barras e você só fez 1 barra. Tecnicamente, você tá reprovado. Mas eu vou lhe aprovar. Eu perguntei por quê, sargento? Veja, quando todo mundo completou a pontuação máxima abdominal e parou, você não parou. Você demonstrou uma garra muito grande em passar nessa prova, em ser aprovado e ser militar. Então não é uma ou são 2 ou 3 barras que vão te impedir de alcançar esse sonho. Eu vou colocar aqui que você fez 3 barras e você está aprovado. Claro que o sargento nem sabia que estava cometendo aí um crime de falsidade ideológica. Eu também só estou contando porque está prescrito, entendeu? Mas, enfim, aquele anjo, né, me ajudou e eu, com isso, fui para a escola de sargento aeronáutico em Guaratinguetá, São Paulo. Estudei lá 2 anos, me formei sargento da aeronáutica, voltei para o Rio de Janeiro e com um soldo de sargento da aeronáutica eu consegui pagar a minha faculdade, a minha universidade. Eu fiz faculdade de Direito, evidente, pela Universidade Cândido Mendes, lá no centro do Rio de Janeiro, na Rua Assembleia 10. E eu paguei a faculdade com meu próprio dinheiro. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade. E ali foi o divisor de águas, porque eu terminei a faculdade. Aí logo depois eu fiz o concurso para oficial de justiça, avaliador da Justiça do Trabalho. Passei em 4º lugar, minha segunda experiência com o concurso. Passei a ser oficial de justiça, ganhando bem mais. Melhorou a minha vida. Naquela altura eu já era casado, primeiro casamento. E depois, mais à frente, eu fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho. Passei no concurso em 2001, não tinha vaga no Rio de Janeiro, vim para Recife. Aí começa a minha história no Recife. Passei no concurso do Ministério Público do Trabalho, cheguei no Recife. E comecei a dar aulas de direito do trabalho e processo do trabalho e comecei a me destacar como curador e também como professor. Nessa altura eu acabei também me separando, me divorciando e depois conheci Michele, que é o amor da minha vida, que estamos casados há mais de 20 anos.
juntos. E aí começou a minha vida como empreendedor jurídico. Por quê? Comecei a dar aula e comecei a me destacar. Dava aula para OAB, dava aula para juiz, dava aula para tribunal. Comecei a escrever os meus livros. Eu escrevi 7 livros na área de direito do trabalho e processo do trabalho. Comecei a dar palestras, muitas palestras, e também comecei a ter uma atuação forte como membro do Ministério Público do Trabalho. E aí o que acontece? Nasceu a minha carreira de empreendedor jurídico. Veja, fui considerado o maior empreendedor jurídico do país sem poder advogar. Porque como eu era membro do Ministério Público do Trabalho, eu não podia advogar. Então eu conseguia empreender, né, do ponto de vista do empreendedorismo jurídico, apesar de não ser advogado. E eu me lembro quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi Direito do Trabalho para Concurso Público, eu virei para Michele, minha esposa, e falei, amor, eu vou vender mais que Sérgio Pinto Martins. Um abraço para o ministro Sérgio Pinto Martins. E o ministro Sérgio Pinto Martins vendia muito, ainda vende muitos livros. E ele era a minha referência, eu quero bater ele, eu quero vender mais do que ele. E até minha mulher falou, mas você é arrogante, ninguém te conhece ainda. Eu falei, um dia vai me... E, um certo momento, eu passei a vender mais do ministro Sérgio Pinto Martins, mas por pouco tempo, porque ele é um homem determinado. E assim foi. E assim eu comecei a trabalhar muito e cresci muito na carreira como escritor, como palestrante, como professor, como membro do Ministério Público. Ô, Renato, aproveitando essa deixa aqui, você contou aí bastante do seu começo, muita superação. O empreendedorismo, as pessoas costumam pensar ou até dizer assim que o empreendedorismo é uma coisa meio mágica, é uma coisa de quem montou uma banquinha e de repente tornou uma grande empresa, um grande mercado, quase sempre na área de vendas e coisas do tipo. Como que é a sua visão do empreendedorismo jurídico, então, de uma pessoa que decide prestar um concurso? Um concurseiro, ele também é um empreendedor da área jurídica, na sua opinião, na sua visão? Veja, o concurseiro não é que ele seja um empreendedor, ele até pode se tornar posteriormente um empreendedor, que foi o meu caso. Eu passei no concurso, passei a ter o título, depois trabalhei para ser um empreendedor. Agora, hoje o mundo está um pouco diferente, né? As pessoas querem fazer sucesso e fazer sucesso rápido. Alguns até conseguem fazer sucesso rápido, mas eu sempre digo que difícil não é fazer sucesso. Difícil é manter-se fazendo sucesso. Porque às vezes você faz sucesso, mas daqui a pouco você desaparece. Tem os casos aí do Big Brother da vida, né? Poucos são os que continuaram. A maioria fizeram sucesso momentâneo, depois desapareceram. Esse primeiro passo seu lá, ainda dando aula para as crianças, até para vir para Recife, foram quantos anos, então? Para o pessoal ter uma ideia. Eu nem cheguei a dar aula, porque quando eu me formei... Só se formou. E eu não queria... Primeiro, eu não tinha nem vocação para dar aula para criança, né? E quando eu me formei, eu já passei. Com 17 anos, já fui ser aluno de escola militar. Já fui ser sargento aeronáutico. Então, eu não cheguei... Eu tive o estágio. Mas não cheguei a exercer a profissão de professor de primeira a quarta série. E aparecia aquele filme do Schwarzenegger, né? O Tira no Jardim da Infância, lembra, Diegão? O Renato, nós, classe cheia de criança, né? Mas tudo bem. Mas desse primeiro momento, então, quando você começou ali estudando, depois foi prestar concurso para ser sargento e tudo mais, até chegar em Recife, para as pessoas terem uma ideia do tempo que a coisa leva para acontecer também de forma sólida e verdadeira. Comigo foi tudo muito rápido. Porque eu terminei, né, 1986 eu entrei na escola militar, me formei em 88, depois fiquei alguns anos como militar. Em 1994 eu já fui ser oficial de justiça. Em 2001 eu já estava no concurso do Ministério do Trabalho e vim para Recife. Então aconteceu tudo muito rápido. Agora, o que eu sempre digo, para você que vai empreender, você que vai ser empreendedorista, tem que ter muito trabalho, você tem que ter muita determinação. Hoje, por exemplo, aqui, o dia que a gente está gravando o podcast, é feriado na cidade. As pessoas estão em casa descansando. E eu, e você, e Diegão, estamos aqui trabalhando. Então eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho. Eu não sou, com certeza, o cara mais talentoso. Meu lema é esse, eu não sou o mais talentoso.
Agora, ninguém vai trabalhar mais do que eu. E é interessante que às vezes, Jefferson, às vezes, ali, quase sempre, as pessoas que vão fazer sucesso nem sempre são as mais talentosas. Normalmente são as que mais trabalham. Você vê isso também no futebol. Às vezes você vê um cara que está fazendo sucesso, nem ele é um grande jogador, mas ele é um cara determinado. E às vezes você tem pessoas que são talentosas no futebol, mas chegam na hora, não alcançam sucesso. Eu vejo um caso prático agora. Meu filho vai fazer vestibular esse ano, Enem e tudo. E eu vejo uma preocupação muito grande dos pais de fazerem com que os seus filhos passem para a universidade pública, universidade federal, estadual. Não sei se pela qualidade do ensino ou porque não vão ter que pagar a mensalidade. Eu disse para o meu filho, graças a Deus seu pai tem condição de pagar. Primeiro, escolha a graduação que você quer. Agora, você é livre para escolher, mas é escravo das suas decisões. Segundo, não se sinta pressionado para ter que passar na federal ou na estadual. Até porque, filho, passar nos primeiros lugares no Enem não significa que você vai ser um profissional. Entendeu? Porque você pode ter um cognitivo extraordinário, mas não ter a inteligência emocional necessária para você fazer sucesso. Então, ele passou em primeiro lugar. Sim, mas isso não é garantia, entende? Você ter um cognitivo alto não é garantia de sucesso. E hoje as empresas buscam pessoa que tem um bom cognitivo, mas uma pessoa que também tem o quê? Equilíbrio emocional, uma pessoa que saiba resolver problemas, solucionar problemas. E isso foi um transmimento de pensação agora, como diz lá do interior, lá de onde eu venho. Porque o Elon Musk pergunta isso para os funcionários dele, o cara que vai trabalhar com ele, e fala, qual foi o maior problema que você teve na vida? O cara vai lá e diz, como que você resolveu esse problema? Essa capacidade de entrar, de resolver problemas, de resolver desafios, é realmente muito mais importante do que o talento, em certas formas como você colocou. Você sugeriu, Renato, para o pessoal saber, o pessoal de casa saber, nós estamos aqui, você que nos ouve também, muito obrigado por estar com a gente aqui, que escuta acessa os nossos pedacinhos, né? São aqueles nuggets que a gente solta aí também pelas redes sociais. O Renato é co-host e é sócio aqui, parceiro, irmão aqui trabalhando com a gente na produção do conteúdo legal. E uma coisa que você falou, uma das pautas que você sugeriu, é a questão das histórias incríveis. Sim. Nessa história incrível que vamos entrar nela agora, eu participei e, como diria a Fiore Gigliotti, fui testemunha ocular da história, né? Então eu vi acontecendo. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, então, da criação do CERS, que aconteceu lá no final de 2008. Isso. Eu vi com esses olhos. E aí, agora estamos fazendo 15 anos, aliás, o CERS está fazendo um monte de coisa para festejar. Eu queria que você contasse a respeito disso, porque essa é uma história que fascina a todos nós, inclusive nós que participamos ativamente dela. E aí a gente vai ver muita coisa aí nesse meio, sem soltar spoiler aí para quem está acompanhando a gente, mas já passando o tempo para o Renato, para explicar um pouco como foi, então, a criação do CERS, Renato. Muito legal. E eu sempre, antes de falar do CERS, eu sempre gosto de dizer que a educação mudou minha vida. Eu era zebra. Eu era uma zebra. Por quê? Menino pobre, né, criado na favela, lugar de favela. Mas, então, a chance de eu ter um ensino bom, de eu ter uma boa colocação, era mínima. E eu, desde o início, falei, a educação vai mudar a minha vida. A educação vai mudar a minha vida. E a educação mudou a minha vida. E eu sempre digo que sou zebra. Portanto, gente, não tem possibilidade melhor do que você mudar a sua vida do que você investir em educação. Você que é pai e está assistindo isso, esse é o maior investimento que você tem que fazer no seu filho, em educação. Bom, como é que foi a história do CERS? Eu já estava aqui em Pernambuco, já dava aula em vários lugares, viajava muito, naquela época não tinha ainda como forte a internet, para as aulas online, viajava muito e minha esposa reclamava bastante. Pô, você está viajando muito, e às vezes viajava mais no final de semana, porque durante a semana eu tinha minhas atribuições no Ministério Público do Trabalho. E aí eu falei, eu vou montar meu curso, amor. Que aí se eu montar meu curso, eu vou viajar menos. Tadinha. Ela foi enganada. Continuei viajando e viajando muito. E aí em final de 2008, eu resolvi montar o meu curso. Na época nem se chamava SES.
e tinha o Complexo de Ensino Damaso Jesus, e eu acabei criando o Complexo de Ensino Renato Saraiva, e era o meu nome por extenso. Complexo jurídico, né? Não, era primeiro complexo, era complexo jurídico Renato Saraiva, depois virou complexo de ensino, perfeito. E aí o que acontece? Quando eu criei, a ideia é que ele fosse um curso presencial e via satélite, porque na época estava na moda os cursos via satélite. Nós tínhamos o LFG, do nosso querido saudoso Luiz Flávio Gomes, a gente tinha o FMB, do Flávio Monteiro Barros, a gente tinha o próprio Damásio, do professor Damásio, a gente tinha o Pretório, tinha vários e vários cursos, e cursos grandes, enormes. E eu, do nada, falei, eu vou ter um curso também via satélite. O que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Eu tinha acabado de trocar de apartamento e falei pra Michelle, amor, a gente vai dormir no chão, botar um colchão no chão, não vou fazer obra nenhuma porque eu vou investir no curso. Peguei tudo que eu tinha, peguei adiantamento de direitos autorais, juntei tudo que eu tinha e investi no SES. E aí, em janeiro de 2009, nós inauguramos o SES, que era um curso presencial e via satélite para a OAB. E aí foi nesse momento que eu conheci Jefferson. Eu liguei para um amigo e falei, olha, eu estou precisando de uma pessoa para treinar alguns colaboradores ou futuros colaboradores meus. Ah, tem um rapaz que está passando a série aqui de São Paulo, Jefferson, tudo. Aí era Jefferson. Me cobrou uma fortuna, diga-se de passagem. Me cobrou uma fortuna, mas também foi bem pago. Por quê? Porque eu não disse para ele quem eram as pessoas que ele precisava treinar. Esse ponto é clássico. Porque o Renato falou o seguinte, olha, um projeto muito legal, Direito a Mais era o nome do projeto. Era Direito a Mais. Era um projeto jogando sinais de satélite dentro das escolas, então nas faculdades, quer dizer, o pessoal que está ali na faculdade já estudaria para o exame da ordem também, já tinha algumas faculdades conectadas, estava tudo muito legal, né, para ser verdade. E a gente está empolgado, gosta daquilo, né? Eu estava em São Paulo, trabalhava na Universidade de Bandeirantes, tinha trabalhado na Universidade de Bandeirantes e tínhamos montado o NEAD lá, que era o Núcleo de Ensino à Distância. Falei, oba, vamos nadar de braçada. Mas quando eu cheguei lá, o Renato falou assim, não, você vai treinar a minha equipe. Eu falei, pô, legal, né? O Renato tem uma equipe lá, quem sabe eu vou até aprender. Eu não menti. Não deixava de ser uma equipe. Mas aí o Renato pegou os caras que fizeram a obra da casa dele, a turma que estava lá, os eletricistas. 2 eletricistas e um pedreiro. E um pedreiro, e colocou para trabalhar lá. E eu fiquei sabendo disso quando cheguei lá. Mas foi muito divertido. E deu no que deu, né? Não, e era engraçado que tinha um menino que falava assim, ó, doutor, tá tudo pronto, eu já botei o computador para dormir. Falei, como é que é? Você botou o computador para dormir? E o chefe ficava irado, porque eles levavam a comida e comiam dentro do estúdio. Imagina um cheiro de comida misturada dentro do estúdio. E depois, às vezes, dormiam dentro do estúdio, não era, E foi até um susto que eu levei, porque a gente foi almoçar no Highlander. A gente almoçava no Highlander. Por que Highlander? Essas são ótimas histórias. Highlander, porque nós íamos, às vezes, tomar café lá e o cara tava lá. A gente ia almoçar e o garçom tava lá. Ia lá à noite e o garçom tava lá e era o mesmo. E falou, pô, esse cara é o Highlander. Ele ficou conhecido como Highlander. A gente voltou do Highlander e entramos no estúdio, cara. Na hora que a gente entrou, um monte de gente deitada no chão, né? A gente acendeu a luz, os caras lá com o olho vermelho, assustado, falou, e era engraçado que eles me chamavam de doutor também, né? Falou, pô, doutor, estamos descansando do almoço, né? Então eles comiam essa comida que com certeza dava sono e depois dormiam lá dentro do próprio estúdio. Pois é, e aí eu aluguei uma casa na Rua do Cupim. Uma casa velha, antiga. Todo mundo foi contra. Minha mulher foi contra. Você é maluco, meus amigos, todo mundo. Tá doido? Não é aqui que a gente vai começar. Contra tudo e contra tudo. Agora, minha mulher foi contra, mas quando eu decidi, me apoiou. Ficou do meu lado, né? Beijo pra você, meu amor. O tempo todo. E aí nós começamos, comprei cadeira, comprei tudo, investi tudo que eu tinha, botei lá dentro. Nem carro eu fiquei, eu vendi meu carro, gente. Eu fiquei com uma moto velha, uma Honda 7 galos, era motão, né, cara? Mas bem velha, 1994. 7 galo que soltava gasolina pelo era o meu veículo, mas não tinha problema. E aí montei. E aí começamos e foi um fracasso. Quando chegou em setembro de 2009, nós estávamos no vermelho, poucos funcionários, eu não tinha nem o dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários, muito preocupado. E aí foi quando uma professora, que é a professora Vólia Bonfim, que é a nossa professora até hoje, minha amiga, você não monta um curso online? Já estou aqui dentro do caixão, só falta fechar a tampa, vou tentar. E aí montamos o primeiro curso online,
né? Veja, nós estamos falando do ano de 2009. Ainda se utilizava a internet discada, né? Não havia segurança bancária para os negócios digitais. E ninguém fazia isso. Eu falei, vamos fazer. E aí fiz o primeiro curso online, que foi para o auditor fiscal do trabalho. Onde nós fizemos o primeiro, o segundo e o quarto lugar. Eu falei, opa, bom sinal. Lançamos o segundo curso online, que foi para o Ministério Público do Trabalho. Eu já era procurador do trabalho. Temos 28 alunos, passamos 27 alunos. E a partir dali eu tive que tomar uma decisão, virar a chave. Tomei essa decisão, acabei com satélite, acabei com presencial e virei a chave para o online. Terminamos o ano 2009 com faturamento de 1 milhão. 2010 pulamos para 12 milhões. 2011 pulamos para 25 milhões. E aí fomos crescendo, fomos fazendo estudos em outros lugares. Depois lançamos carreira jurídica. Depois compramos uma faculdade. Hoje temos a Faculdade SES. Hoje a gente tem aí... SES já passaram pelo SES mais de 1 milhão de alunos. O SES está beirando ao faturamento nos 15 anos aí de 800 milhões de reais. E eu vejo, sabe, Jeff, as pessoas falando aqui, ensinando a vender, ganhar dinheiro na internet, e sem histórico, né? Se tem alguém que tem histórico, somos nós, porque a gente em 15 anos vendeu quase 1 bilhão de reais pela internet. E isso é fantástico, né? Parando para pensar assim, né, Renato? A gente que viu ali começar do zero e principalmente porque eu acho interessante, você chamou atenção a isso e lá atrás você também, e eu traço um paralelo aqui, você falou... do esforço que as coisas boas levam para acontecer, e isso é bíblico, né? Tudo que é muito fácil é muito perigoso. Então, se vende hoje uma facilidade muito grande, né? Algumas pessoas dizem assim, nossa, vou te ensinar a faturar não sei quantos dígitos e tal. Então, isso que você passou agora aí é muito inspirado e muito verdadeiro mesmo. Nós fizemos esse passo a passo, nós entendendo, criando conteúdo, criando estúdios, gerando, por isso que um dos nomes do programa chamar Conteúdo Legal é porque o conteúdo é legal, é porque o conteúdo é de direito. O conteúdo, Renato... E é legal. E é legal. Eu gostei desse, até na apresentação, lá no nosso primeiro episódiozinho, só delimitando ali as coisas, eu falo, né? Quem nos ouvir só no Spotify, que eu falo assim, é legal e legal, porque é legal e legal com o joinha, mas no áudio a pessoa não ouviu. Mas realmente o conteúdo do SERS é um negócio fantástico. Enquanto nós tínhamos lá as produções dos estúdios, nós pedimos para os professores que gravassem 1 minutinho de dicas de OAB, que nós chamávamos Minuto OAB. Com isso, nós ganhamos o prêmio do Google de visualizações. Porque, então, nós inovávamos, nós fazíamos para tudo que é lado, para que a coisa acontecesse. Então, como você falou também a respeito do trabalho, nós trabalhávamos horas e horas, porque uma coisa agora é você pegar o seu celular aí bonitão e sair gravando, fazendo as coisas. Naquela época, o celular só ligava e olha lá, né? Nextel, e a coisa nós não tínhamos essa facilidade de produção que nós temos hoje. Então, realmente, é um ponto muito importante para se chamar a atenção, e todo o crescimento, todo o empreendedorismo, ele tem que ter como base sólida a verdade e o trabalho, porque senão você vai se iludir com algumas falas e não vai chegar a lugar nenhum, vai se decepcionar, porque não vai acontecer, talvez, com a rapidez que se espera. E assim também, todo negócio, você tem que ter o ideal em que você não use só a intuição para começar um negócio. O ideal é que você faça pesquisas, o ideal é que você entenda do mercado, o ideal é que você já monte uma empresa cheia de processos, toda certinha. Mas pode parar por aí, porque isso não vai acontecer na prática. A maioria dos negócios começam de forma totalmente desorganizada, sem processo, de forma intuitiva. Não é à toa que a maioria das empresas fecham nos primeiros anos. Mas é isso, funciona assim. Eu, quando montei o SES, foi intuição minha. Ninguém queria. Só eu queria. Graças a Deus eu estava certo, mas poderia estar errado também. E não tinha processo nenhum. A gente foi estabelecendo os processos com o tempo. Mas né? um grande amigo meu, que é religioso, ele falou uma coisa que me lembra isso que você está dizendo, que ele diz o seguinte, ele diz que para você conseguir qualquer coisa na vida, você precisa de 2 coisas. Uma ideia e um time. Ele falou, bicho, se você tiver uma ideia e pessoas que estão dispostas a comprar a sua ideia, você ganha eleição, você ganha guerra, você monta empresa, você faz tudo. Então, realmente, o SERS, ele deixou de ser só uma empresa ou só uma ideia e se tornou um ideal.
Então, isso também tem que ser sempre lembrado e as pessoas também que fizeram parte e compraram essa briga, né, Renato? Porque às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, tenta com toda a força, mas não consegue. Mas um papel de liderança ali que você exerceu, o fato de mostrar aquela rua, a casa, gente, a casa da Rua do Cupim era... O nome da rua é Rua do Cupim, então você imagina. Uma rua era bonita, num lugar bom da cidade, mas a casa era uma casa dos casarões, caindo os pedaços, chovendo dentro, era uma festa. Mas o Renato dizia assim, aqui vocês vão ver o maior curso do Brasil, aqui na... Entende? Então a gente E comprar... ele me chamava de maluco. Fazia parte do coro. Então, essa questão da visão, Renato, é muito importante. Olha, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua saída também do Ministério Público, porque o SERS alcançou tudo isso. O SERS e alguns pontos que eu gosto muito de lembrar. Nós tivemos aqui centenas de profissionais de audiovisual. Nós colocamos no mercado algumas dezenas de profissionais muito marcantes hoje, que ocupam lugares muito legais dentro do audiovisual, e eles sempre lembram da gente, e isso é muito legal. Colocamos centenas, pode-se dizer, de professores. Professores que nem, assim, para eu conseguir gravar com esses professores, era uma guerra. Eu aprendi muito com você a lidar com o professor. Que o professor ele precisa, como o ator dentro do audiovisual, ele precisa de uma atenção especial. E também eu aprendi muito isso. E aí você trouxe esses professores aprenderam, hoje em dia, professores que são feras na câmera, mas que não gravavam. E a gente ensinou eles também do zero. Então, existe uma história fantástica que está aqui nesse livro da editora Gente. E aí, Renato, essa escalada toda de sucesso veio para 2017, então, com a sua saída do Ministério Público. Dá uma explicada para a gente como aconteceu isso aí. Então, deixa eu só para não deixar o assunto aberto, quando eu falo que normalmente os negócios começam de maneira intuitiva, desorganizada, sem processo, começam. Mas isso não significa dizer que o processo não seja importante. Ao contrário, o processo é fundamental para você crescer. E, às vezes, as pessoas que você contratou no início, elas ciclo. E aí, quando você quer crescer e quer implementar processo, muitas vezes você é obrigado a substituir alguns colaboradores e iniciar um novo ciclo. Então, eu não sou contra o processo, não. O processo é fundamental. Só estou dizendo que quando o cara inicia, ele é o processo. Ele é o cara que abre o portão, ele é o cara que limpa, ele é o cara que faz o financeiro, ele é o cara que faz o marketing. É isso, você trabalha com o que você tem. E nós éramos assim, eu lembro até hoje, Jefferson, minha esposa indo comprar biscoito, porque a gente tinha um curso presencial, ela sentada no SES lá, guardando os biscoitos, porque a gente oferecia biscoito e cafezinho. Era minha mulher que fazia. Eu lembro que a gente foi inaugurar o auditório do SES, coitado, deixei minha mulher na situação delicada, falou, sábado tem aula, e não tinha ar-condicionado, não tinha nada, ela teve que montar o auditório, tudo. Então, assim, e a gente fazia de tudo. Quando a gente começou a fazer os nossos programas lá, a gente na OAB tinha um show do intervalo, a gente só tinha uma câmera. A câmera descia pela cordinha, já segurava lá, já continuava a gravação, não tinha tecnologia, não tinha nada. A gente fazia. Agora, é claro que com o tempo, para crescer, você precisa instituir processo. Agora, por que eu saí do Ministério Público? O SES cresceu muito. E para você ser membro do Ministério Público, você não pode ser sócio administrador de empresa nenhuma. A regra é essa. Você pode ser sócio cotista. Eu não era sócio administrador. Mas o SES se tornou muito grande. E isso, de uma maneira ou de outra, incomodava o Ministério Público do Trabalho. Os corregedores e tudo, alguns colegas não gostavam desse meu crescimento. Apesar de eu ser um cara altamente produtivo, do meu serviço estar em dia, eu divulgar muito o Ministério Público do Trabalho. Mas veja, eu entendi que era hora de eu sair. Por quê? Porque se a regra é essa, eu tenho que cumprir a regra. O Ministério Público não está errado. Entendeu? No momento que minha empresa cresceu muito e que o Ministério Público passou a ser a minha menor renda, não tem sentido eu continuar. E eu queria, minha mãe me ensinou, que você deve sair pela mesma porta, minha mãe e meu pai, deve sair pela mesma porta que você entrou. Então não cabia mais eu continuar no Ministério Público com o tamanho da empresa que eu tinha. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não foi fácil a decisão, porque foram 32 anos de serviço público, 17 anos como procurador, ou seja, eu saí de um concurso que todo mundo queria entrar. Mas saí pela porta da frente, continuo com grandes amigos lá e amigas, o pessoal do Ministério Público gosta de mim. Eu costumo até falar que eu saí do Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho não saiu de mim. Hoje sou advogado, atuo em negociações coletivas pelo lado patronal, mas sempre tento buscar o equilíbrio
para também ajudar o trabalhador. Então é isso, foi um período da minha vida e mais, Ministério Público do Trabalho foi minha grande escola, Jefferson. Eu sou muito devedor do Ministério Público. Tudo que eu sei, além da parte de negociação coletiva, eu aprendi no Ministério Público do Trabalho. Então eu só tenho orgulho de dizer que eu fui membro do Ministério Público de 2001 a 2017. Um beijo para todos os meus colegas aí do Ministério Público do Trabalho. É uma instituição que eu amo e que eu respeito muito e respeito muitos colegas, mas não dava mais. A regra é essa, a gente tem que se adequar à regra. É verdade. E aí, realmente, eu resolvi sair e comecei a minha vida como advogado, mas eu não tinha muito tempo ainda para advogar. Logo que eu saí do Ministério Público, eu já fui para São Paulo. Então, eu fiquei 2 anos em São Paulo. 2017, 2018, eu fui abrir o SES em São Paulo. Fui com a minha esposa e com os filhos e tudo. Moramos 2 anos em São Paulo, cidade extraordinária. Mas o fato é que a nossa família não se adaptou muito a São Paulo. Ficamos só 2 anos. Em São Paulo, eu ia montar o escritório, apareceres e tudo, mas eu não tinha foco no escritório de advocacia, porque o SES estava no processo ainda de expansão. E aí ficamos 2 anos em São Paulo e voltamos para o Recife. E aí o que aconteceu? A pandemia. Né? Veio 2020, 2021, e a pandemia que paralisou o mundo, a vida de todo mundo. É isso, meu irmão? Não, com certeza. E, Renato, então, falando nisso, aí a gente entrou agora na advocacia, né? Sim. Esse empreendedorismo, essa questão de... Até, Diegão, mostrando o plano aberto aqui, nós estamos aqui bagunçando um escritório de direito, né? Um escritório de advocacia, que é o escritório do Renato Saraiva. Eu queria que você falasse essa situação agora. Se no momento você estava do lado de lá da mesa, agora você está do lado de cá também, tendo essa visão e trazendo esse conhecimento dos dois lados. Queria que você falasse dessa experiência aí, até para o pessoal que está nos ouvindo. Pois é, aí em São Paulo eu montei um escritório, uma história muito bonita, mas eu não tinha tempo de advogar e nem tinha foco. Porque as pessoas acham, porque você é o Renato Saraiva, porque você é famoso, você vai ganhar dinheiro de advocacia. Não é assim. Não é trabalho, você não vai chegar a lugar nenhum. Realmente, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no Google, você vai ver mais de 6 milhões de referências do meu nome. Bota lá Renato Saraiva, são mais de 6 milhões, não é qualquer pessoa que tem isso, né? Mas isso significa que você vai ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. E como eu estava ganhando dinheiro no SES, trabalhando, no crescimento, eu acabava deixando o escritório em segundo plano. E aí veio a pandemia, fechei o escritório em São Paulo, eu já estava morando no Recife. E aí depois, quando terminou a pandemia, eu abri meu escritório aqui no Recife, o SES funciona no 9º e no 15º andar, e eu abri o escritório no 8º, porque eu tinha salas no 8º andar também. E aí montei meu escritório, mas também sem dar foco ainda adequado em função do trabalho que é grande no SES. Nós acabamos de completar 15 anos e, veja, durante a pandemia foi desafiador, porque a gente trabalha com concurso público e exame de ordem. Para concurso público e para exame de ordem. Como é que eu vendo se não vai ter o concurso público e não vai ter o exame de ordem? Graças a Deus a gente tem a parte da pós-graduação que segurou. Mas para nós também foi desafiador. Porque se não tem concurso, o aluno não compra. Se não tem exame de ordem, ele não compra. E vender para pagar meus funcionários. Mas enfim. E aí, na volta da pandemia, eu acabei participando, né, do processo de eleição do OAB Pernambuco. Participei lá da chapa do Almir Reis. E aí conheci uns meninos muito bacanas, né? O Bruno, o Davi, o Felipe, a Gabi. E resolvemos montar a Sociedade de Advogados. E aí eu montei a Sociedade de Advogados com eles. Temos uma experiência. Algumas coisas foram boas, outras nem tanto. E aí a gente resolveu separar. Continuamos parceiros, temos muitos processos em conjunto. Inclusive, continuamos fazendo reuniões junto com clientes e tudo. Continuamos amigos e parceiros. Mas a sociedade não foi o que a gente, nem o que eu esperava, nem o que eles esperavam. Então a gente abriu a sociedade, mas continuamos. Tanto que eles estão no mesmo andar que eu, estão ali do outro lado. De vez em quando eu vou lá, tomo um café, para não dar o meu café, eu uso deles. Continuamos amigos. E aí, em setembro de 2023, eu me vi sozinho. Eu falei, agora. Entendeu? Está na hora de realmente eu crescer como advogado. Está na hora de eu dividir as atenções SES com a advocacia. Minha esposa voltou firme para a administração do SES, para a gestão, e eu tenho dividido agora as minhas atenções entre o SES e o escritório. E aí o que eu fiz, Jefferson?
Poxa, eu tenho um nome forte no direito. Então, eu preciso atrair, né, pessoas e fazer parcerias com esses outros advogados. Porque muitos advogados, eu acabei descobrindo que os meus clientes nem eram as empresas, os meus clientes eram os colegas advogados que precisavam do meu serviço para ajudar determinados clientes. E com isso, né, eu coloquei aqui no meu escritório, transformei o meu escritório num law work. Hoje eu tenho colegas advogados aqui trabalhando dentro do meu escritório com autonomia, são meus parceiros, mas eles têm os clientes dele e algumas causas que a gente pode trabalhar juntos, nós trabalhamos juntos. Aí tem a divisão de despesa e tudo, mas transformei meu escritório na work, comecei, né, a estudar maneiras de eu potencializar e alavancar a minha. E aí comecei a ser chamado para eventos, né, envolvendo qualificação de advogados, participei lá do evento do Euro, abraço Euro, me tornei até lá titânio, e aí tive a ideia, né, de começar a estabelecer parcerias com vários escritórios de todo o Brasil. E tá dando super certo, a gente, vários contatos, várias parcerias, e a gente está trabalhando em conjunto com vários escritórios. E às vezes, para crescer, às vezes a pessoa pensa que quer crescer, que tem que crescer sozinho. Não, mas às vezes você consegue parceiros e consegue crescer. Inclusive, eu até trago aqui, cada parceria que eu fecho, eu levo para o escritório da pessoa uma placa, parceiro oficial do Renato Saraiva. E a gente tem feito várias inaugurações, né, onde a gente tem feito parcerias. Fiz parceria em Natal, fiz parceria em... Estou fazendo parceria em Rondônia, Brasília, São Paulo, Recife, vários parceiros. E aí, vários tipos de parceria que nós estamos fazendo. Do outro lado, eu me reinventei nas minhas redes sociais também. Tenho investido muito no Instagram, trazendo mais o Renato professor, o Renato doutrinador, o Renato advogado. E comecei a atuar mais forte numa área que eu domino muito, onde o Ministério do Trabalho foi a minha escola, foi na parte de negociação coletiva. E aí, acabamos de fechar, junto com meu parceiro Fábio, lá em Petrolina, a negociação coletiva representando o sindicato patronal dos produtores rurais de Petrolina, o sindicato dos produtores rurais de Juazeiro. Fechamos 2 negociações históricas em 4 dias. Para ter uma ideia, ano passado levou 6 meses quase de negociação. Dessa vez, em 4 dias, nós fechamos a negociação. Criei uma landing page de negociação coletiva, estamos com um grupo VIP, negociadores, estamos já com bastante gente, vamos fazer eventos específicos para quem gosta e trabalha com negociação coletiva. Então, eu estou formando um network em relação a isso. E agora também, né, com novas oportunidades de parcerias no nosso site, ampliando. E agora o conteúdo legal também, que é legal, né? Eu já estava aqui já pegando esse livro para rebolar em você. Eu falei, será que ele vai esquecer do nosso podcast? E o conteúdo legal, que é o nosso... É um filho mais novo, né? Estamos parindo juntos aqui. O Jefferson é a mãe. Tudo bem, eu tudo sou bem. o pai, entendeu? Hoje em dia vale tudo. Na verdade, o conteúdo legal, quem criou a marca e tudo foi o Jefferson. E ele falou, Renato, vamos fazer junto esse programa e tudo. E eu achei a ideia extraordinária. A gente está muito feliz. A gente está fazendo um ambiente para o podcast fixo, que vai ficar lindo, tá lindo. Está ficando pronto já. Daqui a 2 semanas vai estar pronto. E a gente tem muita coisa legal, trazer histórias incríveis. E não só do direito, mas também de outras pessoas que têm histórias de superação, de empreendedorismo. Então vamos trazer questões envolvendo concurso público, OAB, a parte de produção de conteúdo. Como o Jefferson falou hoje, não dá para você advogar e produzir conteúdo. Não só advogados, os médicos hoje estão produzindo conteúdo. Os psicólogos estão produzindo conteúdo, os nutricionistas estão produzindo conteúdo, os engenheiros, arquitetos estão produzindo conteúdo. Então, como produzir conteúdo, como você saber usar o seu próprio iPhone e produzir conteúdo a partir do iPhone, como você ter um áudio de qualidade, como você ter uma imagem de qualidade, quais as ferramentas que você pode usar. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente está muito empolgado com esse canal e continuo viajando muito. Agora mesmo, semana que vem, vou para outro evento envolvendo a advocacia e animadíssimo com as parcerias. Tenho encontrado grandes parceiros aí. Agora eu vou para Rondônia, Cacoal,
parceiro lá de Cacoal, e a gente vai ter uma reunião com o pessoal da pecuária, na parte de negociação coletiva. Então a gente está muito feliz em Brasília com o Tiago, que tem um trabalho lindo envolvendo aposentados, né? Direitos, garantia dos direitos da terceira idade, vamos ter uma parceria lá. Assim, estou muito feliz, parceiros na área de saúde, tudo na área trabalhista. Ou seja, tem muitos tipos de parcerias que nós vamos fazer. E a minha meta, Jefferson, é ter, até o final de 2024, 100 parceiros espalhados pelo Brasil. Eu tenho ido até devagar. Por quê? Porque eu não quero fazer qualquer parceria. Primeiro, eu quero fazer uma parceria que realmente funcione. Em segundo lugar, precisa estar alinhado com meus valores e princípios, sabe, Jefferson? Sim. Eu, no ano atrasado, eu me tornei cristão. Eu aceitei Jesus como Tive um processo de conversão, né? Tive um processo de conversão, né? E hoje sou membro da Igreja Verbo da Vida, faço o curso Rema, o curso bíblico Rema, e estou muito feliz com esse novo momento. E tenho certeza que Jesus, que Deus tem abençoado muito a minha vida. Então, um dos requisitos para fazer a parceria não é que a pessoa seja cristã, mas é que esteja alinhado com os meus valores e princípios. Porque eu não posso decepcionar meu Deus. Eu não posso decepcionar minha família. Então, por isso que às vezes tem muita proposta de parceria, mas cada uma eu analiso, eu oro antes, e se estiver alinhado com os meus valores e princípios, nós vamos crescer muito. Eu estou muito empolgado. Assim como eu estava muito empolgado em 2009 com o SES, agora eu estou muito empolgado com a advocacia. E anotem aí, o Conteúdo Legal vai ser o maior canal de podcast do Brasil na área do direito. Eu gostei, agora senti força, hein? Mas isso, Renato, é um grande desejo nosso. E quando você usa as palavras assim, princípio e valores, certa vez eu ouvi falar o seguinte, que um princípio ele é maior do que qualquer coisa, porque ele é um princípio. Quando nós pensamos em princípio, nós pensamos em fé, nós pensamos em amor, e aí independe qual é a religião, qual é o entendimento do cara, fé é fé, respeito é respeito, amor é amor. Então esses são princípios, né? Entre outros tantos que são importantes serem sempre exaltados, e os parceiros de negócio, de trabalho, tem que ter, por exemplo, o trabalho como um dos princípios. Porque senão daqui a pouco um vai achar que está trabalhando mais do que o outro. Isso. Agora, se os dois estão ali dispostos a, como diz lá no interior, agarrar o boi pelo chifre, então vai todo mundo para junto, vai todo mundo para briga e está todo mundo junto ali e está se entendendo, né? Senão, caso contrário, vai ficar pensando, mas esse trabalha mais do que eu, esse faz mais do que eu. Pessoal, é o seguinte, o Conteúdo Legal é isso. Ele é um espaço para que nós possamos debater conteúdos que geram entrega. Aqui mesmo nesse bate-papo nosso, de um pouco mais de 40 minutos aí, nós já trouxemos muitos conteúdos para o nosso ouvinte, Renato, e também para quem nos assiste, quem nos ouve. Eu vi isso de rádio, que eu sou radialista, então a gente fala ouvinte, né? É ouvinte, é aluno, é um monte de nome. Aqui no caso, então, é ouvinte e aluno que nos acessa, que nos escuta. Então ele teve muita entrega aqui, ele conseguiu aprender bastante coisa. E nossa intenção é essa, abrir aí, trazer você, por exemplo, para aprender como que usa um celular, como que você faz uma gravação com o seu celular da forma correta. Porque às vezes você compra ali um iPhone todo empolgado, nossa, comprei o iPhone 15, agora eu vou virar o Spielberg. E quando você grava não fica legal, o conteúdo não fica interessante. Então nós vamos mergulhar fundo nisso aí e trazer para você muita informação, como essa que o Renato trouxe a respeito de empreendedorismo, também de produção audiovisual, para você sair produzindo. E não você só advogado, você profissional, como você citou, os médicos, os engenheiros, os arquitetos, os psicólogos, todos precisam hoje trazer o seu conteúdo ou trazer sua essência, Renato. Você é um cara que, por exemplo, você foi sentar aí para falar e o Diegão já estava preocupado. Falou, rapaz, como nós vamos fazer o Renato falar baixo? O Renato ele é expansivo, ele se mexe, ele fala. Então, e isso é legal ouvir pro vídeo. E falei baixo, Diego. E falou baixo, e falou impostado, tá com uma vozona de radialista, falou impostado, falou bem. E isso é legal porque isso traz a sua essência. As pessoas que te acessam, te assistem, seja nas aulas, seja nos vídeos, estão vendo quem você é. Mas isso também não é fácil de transparecer no vídeo. Então é isso que também faz parte do nosso conteúdo legal e faz parte de nós ensinarmos a nossa audiência, que é composta por esses profissionais, se prepararem também para tirar o melhor desse monte de equipamento. Quem dera se nós tivéssemos no passado equipamentos como esse,
né? E hoje em dia está aí acessível a todos. Então, Renato, esse foi o nosso conteúdo legal. E eu gostaria, então, de passar a palavra para você poder finalizar para a gente. E você sempre traz aquele pensamento, aquele devocional que é muito importante para todos nós. E está aqui no nosso roteiro também. Eu gostaria que você compartilhasse isso com a nossa audiência. Eu até preparei um final bem legal para deixar algumas mensagens para vocês. A primeira delas, deixa eu colocar aqui. A primeira delas é você ter muito cuidado com a chamada zona de conforto. Gente, cuidado com a chamada zona de conforto. Por quê? Eu até disse antes que fazer sucesso é fácil. Continuar fazendo sucesso é que é difícil. Quando eu montei o SES em 2009, ninguém fazia curso online. Você tinha um curso via satélite, mas não tinha os cursos via streaming, com a utilização da internet. E eu fui, digamos assim, que nós somos os pioneiros. Crescemos muito e navegamos no Oceano Azul. Tem até um livro chamado Oceano Azul. O que é um Oceano Azul? Mar tranquilo, céu de brigadeiro, só tem a gente, não tem tubarão. Mas todo Oceano Azul é temporário. Todo Oceano Azul é temporário. Já já o mar vai ficar vermelho. O que é isso? Altas ondas, cheio de tubarão, todo mundo querendo te comer, te engolir. Então todo Oceano Azul é temporário. Então você precisa sempre, mesmo que você fez sucesso já no negócio, você precisa sair da zona de conforto e sempre procurar melhorar, modificar, evoluir. E todo Oceano Azul é temporário. Outra mensagem que eu queria deixar era para os jovens aí, gente, certo? Que diz assim, ó, só vive o propósito quem suporta o processo. O que a gente tem visto? A geração que chegou agora é uma geração muito inteligente, porque tem ferramentas e mecanismos para alcançar o conhecimento muito mais rápido do que nós tínhamos no passado. Então é uma geração altamente inteligente. Mas é uma geração muito ansiosa. É uma geração que quer já iniciar e já quer fazer sucesso imediatamente. Não quer pagar o preço. Não quer passar pelo processo. É uma geração que, às vezes, não são todos, mas muitos são imediatistas, Jefferson. Querem o sucesso instantâneo. E não é assim. Você vai ter que passar pelo processo. Isso é bíblico. Se você dá uma olhada lá em Romanos 5, 3 e 4, vai dizer, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, se você quer viver um propósito, você vai ter que passar por isso. E eu vejo as pessoas que querem... A pessoa é admitida hoje, por exemplo, num trabalho, uma semana depois já quer ser promovida. Ou já é admitida querendo saber como é que é a promoção. Ou seja, nem viveu o processo. Nem pagou o preço. Como diria o filósofo, eu fico brincando de Romário, um abraço, Romário. O filósofo Romário, ele diz assim, o cara mal entrou no ônibus, já quer sentar na janela. Então, viva o processo, um passo de cada vez. O que mais tem na internet é teórico que não viveu nada vendendo como ganhar dinheiro. Eu fico assim, eu nem pergunto, o cara ganhou dinheiro aonde? Esse cara fez o quê? Ou essa pessoa fez o quê? Então tenha muito cuidado. Prepare-se, cumpra o processo. Lá sim, no final você vai viver o seu propósito. Eram as duas mensagens que eu queria deixar aí pra galera, entendeu? E muito bom, prazer de fazer esse conteúdo legal, esse episódio número 1. Vão ser centenas, milhares de episódios. Que bom que eu tô controlando minha voz. Normalmente eu falo mais alto e tudo. Eu falei, não, agora eu vou dar uma... E nos próximos eu estaria ao lado de Jefferson, como... Tem isso, co-host. Se tem. Se não tem, vai ser co-host. A gente vai fazer de vez em quando, você vai ser o host, eu vou ser o co-host. Vamos juntos aí nesse canal que a gente quer isso. Entretenimento para vocês, aprendizado, troca de experiências. E vamos juntos, meu amigo. Legal, muito obrigado, Renato Saraiva. Olha, muito obrigado você que acompanhou a gente aqui durante todo o nosso podcast, durante esse bate-papo.
Você que nos acessou via YouTube, você que assistiu um trechinho aí nas redes sociais do que a gente tem para falar, muito obrigado também. Soltando nossa musiquinha aqui e dando tchau. Contamos com o apoio técnico de Diego Monteiro hoje, no pleno feriado. Ele disse que comprou a impressora para a mulher dele ontem, montou e 8h30 da manhã já disse que já estava aqui. Obrigado, Diegão. Gente, toda semana a gente volta aqui com um papo legal, conteúdo de primeira para você. Então, você que nos acessa via YouTube, via redes sociais, via Spotify, muito obrigado. Compartilhe com algum amigo seu aí também. Fala, o pessoal ali do Renato tá fazendo um podcast aqui, dá uma ouvida pra você ver que legal. E é legal, o conteúdo é sempre legal, gente. Muito obrigado, um grande abraço pra você. Nos vemos na próxima, viu? Fique atento às nossas redes sociais e à nossa programação. Muito obrigado, um grande abraço, até lá, tchau.